Estamos aqui novamente para o nosso pequeno curso sobre a Sagrada Escritura. Estamos seguindo a ordem da Bíblia, relembrando que certamente muitos dos ouvintes conhecem essas histórias, relembrando as histórias da Bíblia e seus significados, sem jamais esquecer o que Bento XVI dizia: a Bíblia não pode servir de fundamento para a história. As histórias da Bíblia têm que ser lidas para se ver o significado daquela história. O que aquela história quer dizer? E é o caso nosso aqui. Por exemplo, temos aqui no capítulo 19, final do capítulo 19 do Gênesis, uma história curiosa. Ló saiu de Gomorra, ou de Sodoma, e com as duas filhas. A mulher ficou lá, foi transformada em estátua de sal. E naquele mundo inabitado, triste, digamos assim, e as duas filhas com ele não via ninguém, não conhecia ninguém. As filhas pensavam, aí é a história do que está na Bíblia. As filhas pensaram, olha, nós não vamos encontrar um homem para a gente se casar e ter filhos e deixar uma descendência. Vamos arrumar com o próprio pai. Cada uma de nós vai dormir uma noite com ele e depois ter filhos dele para aí criar alguém. E aí acontece, fazem isso, e aí esses filhos das filhas de Ló com o próprio Ló vão ser início dos povos vizinhos. Quer dizer, é uma ironia ou um insulto, de certo modo, jogado sobre esses povos vizinhos dos judeus, dos filhos de Isaac. A origem de Moabe e Amon, duas nações vizinhas que conviviam mais ou menos com o povo hebreu, mas que o parentesco deles fica muito curioso e muito longínquo, e principalmente essa coisa tão estranha como filhos de um pai com a própria filha. Isso aí fica muito... Depois tem no capítulo 20, começa com um episódio curioso, que ocorre esse episódio, 3 vezes a Bíblia fala nesse episódio. Abraão no Egito, Abraão em Gerara, e depois, mais uma vez, acontece com Isaac. Qual é a história? É a seguinte: a esposa de Abraão, depois no caso de Isaac, a esposa de Isaac era muito bonita, muito atraente, etc. Vai morar lá e falar, mas o rei desse lugar vai me matar para ficar com a minha mulher. Porque ela é muito atraente, muito bonita, etc. E não vai dar certo. E ele então manda ela dizer que é irmã dele. E ele confirma que é minha irmã, não é minha esposa não. Porque se quiser, se o rei
a tomar para si, e depois então vem o castigo de Deus para aquele rei, ele devolve. Aí o esquema todo é esse. Talvez a gente possa ler esse episódio aqui do capítulo 20, Abraão em Gerara. A Ana vai ler para nós, fazendo um favor, no capítulo 20 do Êxodo. Essa mesma história já aconteceu no Egito, passamos por alto, vai acontecer com Isaac, vamos só aludir, mas agora aqui vamos para ver como é que é essa história. Abraão partiu daí e foi para a terra de Neguebe. Foi morar em Gades e Sur, vivendo como migrante em Gerara. Abraão dizia que Sara era sua irmã. Assim, Abimeleque, rei de Gerara, mandou buscar Sara. Deus visitou Abimeleque em sonho durante a noite e lhe disse: Você vai morrer por causa da mulher que você tomou, pois ela pertence a um senhor. Abimeleque, que ainda não tinha tido relações com ela, disse: Meu senhor, vais matar uma nação inocente? Ele próprio me disse que era irmã dele, e ela me disse que ele era seu irmão. Fiz isso com integridade de coração e mãos limpas. Deus lhe respondeu no sonho: Sei que você fez isso com integridade de coração. Fui eu que impedi você de pecar contra mim, não permitindo que a tocasse. Agora devolva a mulher desse homem, pois ele é profeta e vai orar para que você continue vivo. Se você não a devolver, fique sabendo que você morrerá com todos os seus. Abimeleque levantou-se bem cedo e chamou todos os servos. Contou-lhes tudo e os homens ficaram muito assustados. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: Que é isso que você fez conosco? Que mal eu lhe fiz para você atrair tão grande mal sobre mim e meu reino? Você fez comigo uma coisa que não se deve fazer. E Abimeleque acrescentou: O que você pretendia fazer com isso? Abraão respondeu: Pensei que nesse lugar não havia temor de Deus e que me matariam por causa de minha mulher. Mas, além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e se tornou minha mulher. Quando os deuses me fizeram andar errante, longe da casa de meu pai, eu pedi a ela: faça-me este favor. Em qualquer lugar que chegarmos, diga que sou seu irmão. Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, devolvendo também sua mulher Sara. E disse ainda: Eis minha terra diante de você, habite onde você achar melhor. Depois disse a Sara: Veja, dei 1000 moedas de prata para seu irmão. Isso vai ser para você como um véu diante dos olhos dos seus e de todos. Você está reabilitada. Abraão intercedeu junto a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e seus servos, a fim de que pudessem ter filhos. Isso porque Javé tinha fechado totalmente os úteros da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Tudo bem, então aqui dá para a gente entender essas histórias, né? Em torno, então, do povo hebreu, da origem do povo hebreu. Depois a gente tem o nascimento de Isaac, De Ismael. não é? O Ismael já foi falado. Agora o nascimento de Isaac e por aí a descendência do povo hebreu. E o que existe realmente de histórico nessas histórias
é a tradição, é por volta de 1300 antes da era cristã, os reis da região aí da Palestina, os reis ali em torno de Jerusalém, daquelas cidadezinhas por ali, as mais antigas, evidente, que eram chamados de reis, os governadores ou prefeitos que fosse, né, daquelas cidades. Mas para fazer, e que lutavam contra os hebreus, que diziam que eles querem tomar a nossa cidade, são nossos rebeldes, são nossos adversários, são nossos inimigos e não querem aceitar, continuar submissos a nós, etc., a ponto de hebreu significar escravo rebelde. E então, agora, esses hebreus, esses escravos rebeldes, eles tinham alguma coisa em comum? Então, a intenção dessas histórias aqui, a partir de Abraão, é mostrar que eles são todos descendentes de uma mesma linha, todos descendentes de Abraão. E por isso vai a continuidade disso aí, não é? E aí vem o nascimento de Isaac. O Isaac vai crescendo e um dia Abraão fica sabendo, ou entende ou recebe um aviso de Deus que era para sacrificar Isaac para ele. Era comum, não era tão raro o pai sacrificar o próprio filho para uma divindade. Na época em que, do Primeiro Testamento, ainda sem dúvida, mas na época da monarquia, onde já temos alguma noção dos acontecimentos, das pessoas, do que havia ali, temos também uma história assim, da questão do nascimento dos descendentes de Abraão. E o que há daquela época? Era todas estas nações, todas estas cidadezinhas que tinham lá, era um rei que governava, eram submissos do Egito. Ali tudo era território egípcio. E esses hebreus, os escravos rebeldes, que estavam escapando do Egito. Agora, o problema é fazer com que todos eles sejam da mesma família. Aí vem o nascimento de Isaac. Isaac vai ser o único filho de Abraão, patriarca do povo hebreu. Porque Ismael não é filho de Abraão com uma escrava. Filhos de Abraão e Sara é um único filho, é Isaac. E o Isaac já estava bem crescido quando de repente Deus fala a Abraão para sacrificar para ele o seu filho. Eu dizia que isso chegou a ser mais ou menos comum,
numa história aí do segundo livro dos Reis, ou primeiro, não me lembro exatamente onde, mas da luta dos judeus, de Judá, de Jerusalém, contra o rei vizinho. Num certo momento, eles cercam a cidade, ficam tentando invadir a cidade, e o rei manda sacrificar o seu próprio filho em cima da muralha, em homenagem ao Deus deles. E aí o que acontece? Na prática, na realidade, o que deve ter acontecido é que os soldados desse rei, os combatentes dele, ficaram tão indignados com aquela turma de hebreus que estava sitiando a cidade, que foram mais enfurecidos ainda sobre eles, e eles voltaram para casa. Abandonaram aquela guerra, aquela luta. E na Bíblia diz que eles fugiram porque ficaram indignados com essa questão do rei sacrificar o próprio filho. Porque isso para nós e para a Bíblia não é possível, não tem cabimento um pai sacrificar o próprio filho como um ato de devoção e de adoração de Deus. Mas no caso aqui, agora vem Abraão sentindo-se inspirado por Deus para sacrificar o próprio filho. Mas aí é evidente, e aí vai começar tudo de novo. Ele vai ter outro filho. Quando Isaac nasceu, Abraão já tinha quase 100 anos. E a Sara também já estava bem velha. Já achava que não tinha cabimento ela ter um filho daquela idade. Pois bem, como é que vai ser? Acontece, porém, que na última hora, inclusive a história do sacrifício de Isaac é muito interessante, não é? Aí, vamos ouvir essa história do sacrifício de Isaac também, é uma coisa que talvez mereça a gente aprofundar um pouco, não é? Bom lembrar que anjo do Senhor ou anjo de Javé é uma duplicata do próprio Javé, do próprio Deus dos hebreus. Não é um anjo que ele mandou, é ele próprio, mas não é o original, porque quem vê Deus morre. Mas então é o anjo do Senhor ou o anjo de Javé. Então lembra nós, anda do capítulo 22 até o versículo 18. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Disse-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Deus disse: tome seu filho Isaque, o seu querido, e vá a Moriá e o ofereça aí em holocausto, no alto da montanha que vou lhe mostrar. Abraão se levantou cedo, arreou o jumento, pegou 2 de seus rapazes e o seu filho Isaque, rachou a lenha para o holocausto e seguiu para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, erguendo os olhos, Abraão viu o lugar ao longe. E Abraão disse aos seus rapazes: fiquem aqui com o jumento. Eu e o meu rapaz vamos até lá para adorar a Deus e depois voltamos. Abraão pegou lenha do holocausto e a colocou nas costas do seu filho Isaque,
enquanto ele mesmo levava nas mãos o fogo e a faca. E seguiram os dois juntos. Isaque falou: Meu pai? Abraão respondeu: Sim, meu filho. Isaque continuou: Aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará para si o cordeiro do holocausto, meu filho. E continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o altar, colocou a lenha, depois amarrou seu filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Nesse momento, o mensageiro de Javé o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. O mensageiro disse: Não levante a mão contra o rapaz, não lhe faça mal nenhum. Agora sei que você teme a Deus, pois não me recusou o seu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E Abraão deu a esse lugar o nome de Javé providenciará. Assim até hoje se costuma dizer: na montanha Javé providenciará. Do céu o mensageiro de Javé chamou Abraão mais uma vez e disse: Juro por mim mesmo, oráculo de Javé, já que você fez isso por mim, não me recusou seu filho único, eu abençoarei você e eu lhe multiplicarei os descendentes como as estrelas do céu e como a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as portas das cidades dos inimigos. Através dos seus descendentes, todas as nações serão abençoadas, pois você atendeu a minha palavra. Tá bom. Aí, sabendo, né, quer dizer, afinal de contas, não tem nada, acabou não sacrificando o próprio filho, né? Um carneiro que de repente ele viu ali, que ele sacrificou e queimou no holocausto, não é? E aqui também fala muito sobre o temor de Deus, que Abraão temeu a Deus. Sim, porque o que é o temor de Deus? O temor de Deus é a obediência, a fidelidade à lei de Deus e principalmente no que diz respeito ao fraco, ao pobre, etc. Comum na Bíblia expressões como esta: não coloque obstáculo na frente de um cego, tenha temor de Deus. Não fale mal de um surdo, tenha temor de Deus. Quer dizer, você fazer qualquer coisa para prejudicar o mais fraco é não ter temor de Deus. Vem então aí todas as histórias, às vezes até com um sabor mais ou menos romântico. Depois o Isaque se casa, não é? E com uma parente, etc. E por aí vamos. E depois Abraão, vem a morte de Abraão. Ainda de Abraão temos uma outra escrava dele, Setura, que teve vários filhos e que também fazem parte da vizinhança lá dos hebreus. Zarã, Jaxam, Madã, Madian, Jesboque, Sué, Jaxam, Sabá, Dadã e por aí afora. Uma série de nomes, em geral, de pequenos povos vizinhos dos hebreus.
Abraão morre e depois alguma coisa sobre a descendência de Ismael, um filho dele com uma escrava de Sara, e que o patriarca dos árabes. E aí entramos na história de Esaú e Jacó, que essa história de Esaú e Jacó, os dois filhos de Abraão, não é? Aí os dois representam os dois grupos de hebreus grandes e considerados todos parentes. O reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel e o reino de Judá. Israel, chamado de Israel ou Jacó, e o reino de Judá, que Judá seria um dos filhos de Jacó ou Ismael, uma das 12 tribos, que a tribo de Judá, que dominou o reino sul, Jerusalém e a redondeza, enquanto que Israel, o reino de Israel, eram as outras 10 tribos, ou se não 11, não é? E onde era o domínio da família de Israel ou Jacó. Então, o nascimento dos dois, que nós temos aí no capítulo 25, lá para diante, não é? O Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha do arameu Batuel, irmã do arameu Labão. Ela veio de Padan Aram, e o arameu. Mais adiante vai ter no capítulo 26 do Deuteronômio, tem uma profissão de fé do judeu, na ocasião da entrega das primícias, dizendo assim: meu pai era um arameu errante, que é essa convicção grande disso. Aram é Síria, então era um sírio errante que vivia andando pelo mundo. Meu pai era um arameu errante. E aqui realmente falando desses arameus. Mas o nascimento de Esaú e Jacó. E Rebeca concebeu. Mas teve gêmeos. Os meninos brigavam ainda antes de nascer. Na barriga dela, os meninos já estavam brigando um com o outro. Ela chegou a dizer: a mãe, desse jeito perde o gosto até da gente viver. Os filhos já começam a brigar desde antes de nascer. Aí o que respondeu foi o seguinte: a voz de Deus, sei lá como chegou a ela: 2 nações você traz no ventre. Em 2 estranhas estão 2 povos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho vai ser escravo do mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, eram gêmeos. O primeiro saiu todo ruivo, peludo, como um manto de pele, e foi chamado de Esaú. Deve significar peludo.
Depois sai o irmão segurando o calcanhar de Esaú, e foi chamado de Jacó. Malandro, alguma coisa assim, que significa Jacó. E Jacó tinha 60 anos quando os dois nasceram. Exato. Mas aí Jacó já nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Já ficou com essa fama de ser um espertalhão e competir com o próprio irmão. E agora, os dois, Esaú se tornou caçador e o Jacó não, era mais da agricultura, etc. E aí e aí tem a história do Esaú que volta da caça com fome e não tem nada, não conseguiu caçar nada. E o Jacó tinha feito uma sopa de lentilha, etc. E aí o Esaú, desesperado, falou: ó, meus direitos de irmão mais velho, eu passo para você se você me der um prato com essa sopa de lentilha. E aí o Jacó não foi bobo e negociou com ele a troca dos direitos dele pelo prato de sopa. E aí o Jacó assumiu os direitos de irmão mais velho. Naquele tempo era uma coisa muito séria, muito grave, não é? O irmão mais velho tinha muitos privilégios. E então o Jacó comprou esse direito de Esaú, que nasceu antes dele. E ele agarrado no calcanhar dele. Tá bom, até a próxima oportunidade. A gente fica por aqui esperando poder voltar a conversar com vocês.